Estivemos considerando quanto é importante ter amor, e vimos que o amor não pode ser adquirido nem comprado. Entretanto, sem ele, todos os nossos planos de uma ordem social perfeita, onde não haja exploração, uniformização, nada significarão. E acho muito importante compreender isso enquanto está jovem. Aonde quer que vamos nesse mundo, vemos que a sociedade se encontra num perpétuo estado de conflito. A um lado, os poderosos, os ricos, os abastados, e ao outro lado, os trabalhadores. A cada um a competir invejosamente, desejando posição mais alta, melhor ordenado, mais poder, mais prestígio. Tal é o estado em que se acha o mundo, e nessas condições, há sempre guerra interior e exteriormente. Se você e eu desejamos realizar uma completa revolução da ordem social, a primeira coisa que devemos compreender é esse instinto de conquista do poder. A maioria de nós ambiciona o poder numa ou noutra forma. Vemos que, com recursos e poder, teremos a possibilidade de viajar, de ter relações com pessoas importantes, de nos tornarmos famosos. Ou sonhamos criar uma ordem social perfeita. Pensamos que, por meio do poder, alcançaremos algo de bom. Mas a própria busca de poder, poder para nós mesmos, poder para a nossa pátria, poder para uma ideologia, é nociva, destrutiva, porque cria, inevitavelmente, poderes contrários, e assim há sempre conflito. Não é certo, pois, que a educação devia nos ajudar, enquanto cresce, a perceber a importância de criar um mundo em que não haja conflito, nem interno, nem externo, um mundo em que não esteja em choque com seu próximo, ou com qualquer grupo de pessoas, por ter se extinguido completamente o impulso da ambição, que é desejo de poder e de posição? E é possível criar uma sociedade em que não haja conflito, interna ou externamente? A sociedade são as relações entre vocês e mim. E se nossas relações estão baseadas na ambição de cada um de nós, que quer ser mais poderoso que o outro, então é bem evidente que estaremos sempre em conflito. Pode ser eliminada essa causa de conflito? Podemos todos nós nos educar para não sermos competidores, para não nos compararmos com outros, não desejarmos esta ou aquela posição. Numa palavra, para não sermos absolutamente invejosos. Quando anda com seus pais fora da escola, quando lê os jornais ou conversa com pessoas, deve ter notado que quase todos desejam produzir uma transformação no mundo. E não tem notado que essas próprias pessoas estão sempre em conflito entre si, por causa disso ou daquilo, em defesa de suas ideias, suas posses, sua raça, casta ou religião? Seus pais, seus vizinhos, os ministros e os burocratas, não são todos eles ambiciosos? Não estão todos lutando por melhores posições e, portanto, sempre em conflito com alguém? Por certo, só depois de instinto o espírito de competição poderá haver uma sociedade pacífica, em que todos possamos viver felizes criadoramente. Mas como pode ser feito isso? Pode a regulamentação, a legislação, ou o exercitar da mente para não ser ambiciosa, acabar com a ambição? Exteriormente, você pode ser exercitado para ser desambiciosos e socialmente pode deixar de competir com os outros. Mas, interiormente,
continuará ambicioso, não é verdade? E é possível varrer completamente a ambição que tanto sofrimento causa aos entes humanos? Provavelmente nunca refletiu a esse respeito, porque ninguém ainda te falou dessa maneira. Mas agora que alguém está te falando sobre isso, não deseja descobrir se é possível viver nesse mundo fecundamente, com plenitude e felicidade, criadoramente, livre do destrutivo impulso da ambição e livre da competição? Não deseja saber como viver sem que sua vida leve a destruição a outros ou lhes ensombre o caminho? Consideramos isso um sonho, uma utopia irrealizável. Mas não estou falando de nenhuma utopia, o que seria um contrassenso. Podemos vocês e eu, que somos gente simples, gente comum, viver criadoramente nesse mundo, sem o impulso da ambição, o qual se manifesta de várias maneiras, como desejo de poder e de posição? Encontrará a resposta correta quando amar o que faz. Se você é engenheiro apenas porque precisa ganhar a vida, ou porque é isso que seu pai ou a sociedade espera de você, temos aí uma outra forma de compulsão. E a compulsão, em qualquer forma que seja, gera contradição e conflito. Mas se ao contrário, gosta realmente de ser engenheiro ou cientista, ou se planta uma árvore, ou pinta um quadro, ou escreve um poema, não para receber aplausos, mas simplesmente porque gosta de fazer, verá que então nunca estará em competição com ninguém. Penso que essa é a verdadeira chave, amar o que faz. Mas quando somos jovens, é muitas vezes dificílimo saber o que gostamos de fazer, porque queremos fazer tantas coisas. Queremos ser engenheiro, maquinista de locomotiva, um aviador a cruzar o céu azul, ou ainda desejamos ser famosos oradores ou políticos. Pode desejar ser artista, químico, poeta ou carpinteiro. Pode desejar trabalhar com sua cabeça ou com suas mãos. Alguma dessas coisas é realmente o que gosta de fazer? Ou o seu interesse nela representa apenas uma reação às pressões sociais? Como você consegue averiguar isso? E a verdadeira finalidade da educação não é te ajudar a descobrir, a fim de que, enquanto cresce, comece a aplicar por inteiro a sua mente, o seu coração, o seu corpo, aquilo que realmente gosta de fazer? O descobrir o que gosta de fazer requer muita inteligência. Porque se tem medo de não poder ganhar o seu sustento ou de não ajudar esta sociedade corrupta, então nunca descobrirá. Mas se não tiver medo, se não se deixar impelir para a rotina da tradição, por seus pais, por seus mestres, pelas superficiais exigências da sociedade, haverá então a possibilidade de descobrir aquilo que realmente gosta de fazer. Assim, pois, para descobrir, deve-se estar livre do medo de não subsistir. Mas, em geral, temos medo de não subsistir e dizemos: o que me acontecerá se eu não fizer o que mandam meus pais? Porque temos medo, fazemos o que nos mandam fazer. E nisso não há amor, porém só contradição. E essa contradição interior é um dos fatores da ambição que tão destrutiva é. Assim, uma função básica da educação é de nos ajudar a descobrir o que verdadeiramente gosta de fazer.
de modo que a isso possa aplicar toda a sua mente e coração, porque é dessa maneira que se cria a dignidade humana, que se varre a mediocridade, a vulgar mentalidade burguesa. Eis porque tanto importa ter os mestres adequados, a atmosfera adequada, para crescer com aquele amor que se expressa naquilo que faz. Se não houver esse amor, seus exames, suas capacidades, sua posição, suas posses, são puramente cinzas e nada significam. Se não houver esse amor, suas ações irão provocar mais guerras, mais ódios, mais malefícios e destruição. Tudo isso poderá não significar nada para você, porque fisicamente ainda é muito novo, mas espero que tenha alguma significação para os seus mestres e também para você em alguma parte do seu íntimo. Pergunta: por que sentimos retraimento? Resposta: ora, é uma coisa maravilhosa na vida ser anônimo, não ser famoso ou grande, não ser muito ilustrado, não ser um extraordinário, reformador ou revolucionário. Ser simplesmente ninguém. E quando uma pessoa sente dessa maneira e se vê subitamente alvo de curiosidade, no meio de uma porção de gente, tende a retrair-se. Só isso. Pergunta: como realizar a verdade em nossa vida diária? Resposta: você pensa que a verdade é uma coisa, e sua vida diária outra coisa, e deseja em sua vida diária realizar aquilo que chama a verdade. Mas a verdade está separada da vida diária? Quando crescer, terá de ganhar o seu sustento, não? Afinal de contas, é para isso que estuda para os exames, a fim de se preparar para ganhar o próprio sustento. Mas a muita gente pouco importa o gênero de atividade que adotam, desde que lhes dê a possibilidade de ganhar dinheiro. Contanto que tenham uma ocupação, não lhes importa ser soldado, policial, advogado ou um negociante desonesto. Revela descobrir a verdade em relação ao meio de vida correto, não acha? Porque a verdade está em sua vida e não fora dela. A maneira de falar, o que se diz, o modo de sorrir, o ser falso e dissimulado, tudo isso é a verdade em sua vida diária. Assim, antes de se tornar um soldado, policial, advogado ou esperto negociante, não deve perceber a verdade relativa a essas profissões? Positivamente, a menos que perceba a verdade relativa ao que faz e seja guiado por essa verdade, nossa vida será horrível confusão. Consideremos a questão de se você convém ser militar, já que as outras profissões são um pouco mais complexas. Independente da propaganda e do que dizem os outros, qual a verdade relativa à carreira militar? Se um homem se torna soldado, isso significa que terá de lutar para defender a pátria, terá de disciplinar a mente para não pensar e só obedecer. Deverá preparar-se para matar ou ser morto. Por causa de quê? Por causa de uma ideia que certas pessoas, grandes ou insignificantes, disseram ser justas. E você se torna um soldado para se sacrificar e para matar seus semelhantes. Isso é uma profissão correta? Não o pergunte a ninguém, porém descobre por você mesmo a verdade a esse respeito. Lhes mandam que matem em prol de uma utopia maravilhosa do futuro. Considera justa a profissão de matar, quer pela pátria, quer em prol de alguma religião organizada?
Pode o matar ser justo em alguma circunstância? Assim, se deseja descobrir a verdade existente nesse processo fundamental, que é a própria vida, terá de investigar muito profundamente todas essas coisas. A elas deve se aplicar de mente e coração. Deve pensar independentemente, com clareza, sem preconceitos, porque a verdade não está separada da vida. Ela se acha no próprio movimento do seu viver diário. Pergunta: as imagens, os mestres e os santos não nos ajudam a meditar corretamente? Resposta: você sabe o que é uma meditação correta? Não deseja descobrir por você mesmo a verdade a esse respeito? E haverá possibilidade de descobrir essa verdade se aceitar com base em alguma autoridade o que se chama meditação correta? Essa é uma questão imensa. Para descobrir a arte da meditação, deve conhecer em toda a sua profundeza e extensão esse extraordinário processo que se chama pensar. Se aceita uma autoridade que diz, medite dessa maneira, você é um mero seguidor, um cego servo de um sistema de ideias. Sua aceitação da autoridade se baseia na esperança de conseguir um certo resultado. E isso não é meditação. Pergunta: quais são os deveres de um estudante? Resposta: o que significa a palavra dever? Dever para com o quê? Dever para com a pátria, como a entende o político? Dever para com o pai, a mãe, de atuar conforme os seus desejos? Eles te dirão que é seu dever fazer o que te mandam fazer. E o que te mandam está condicionado pelo próprio fundo deles, pela tradição deles e etc. E o que é um estudante? É um jovem ou uma jovem que frequenta a escola ou o colégio, que lê alguns livros a fim de passar em certos exames? Ou só é um verdadeiro estudante aquele que está continuamente aprendendo, e para quem, portanto, não tem fim o aprender? A pessoa que meramente lê sobre uma certa matéria, passa no exame e depois a abandona. Não é um estudante. O verdadeiro estudante estuda, aprende, investiga, explora, não apenas até os 20 ou 25 anos, porém durante toda a sua vida. Ser estudante é aprender continuamente. E quando se está aprendendo, não há mestre. Há? Quando você é um estudante, não há ninguém em particular a te ensinar, porque está aprendendo de todas as coisas. A folha levada pelo vento, o murmúrio das águas à beira do rio, o voo de uma ave nas alturas, o pobre homem que passa transportando um fardo pesado, de tudo está aprendendo. E, portanto, não há nenhum mestre determinado, e não está seguindo ninguém. Assim, pois, o dever do estudante é aprender. Viveu outrora na Espanha um famoso pintor chamado Goya. Foi dos maiores, e quando já estava muito velho, escreveu ao pé de um de seus quadros: ainda estou aprendendo. Pode aprender dos livros, mas isso não te leva muito longe. Um livro só pode lhe dar o que o autor tem para dizer. Mas o aprender que vem do autoconhecimento é ilimitado, porque aprender do autoconhecimento é saber escutar, saber observar e, portanto, aprender de todas as coisas. Da música, do que as pessoas dizem e da maneira como o dizem. Da cólera, da avidez, da ambição. Esta é nossa terra.
Não pertence aos comunistas, aos socialistas ou capitalistas. É sua e minha. Para nela vivemos felizes com plenitude e em harmonia. Mas essa plenitude de vida, essa felicidade, esse sentimento de a terra é nossa, não pode ser imposto à força por lei. Ele deve vir de dentro de nós, quando amamos a terra e suas coisas. E esse é o estado de aprender. Pergunta: qual a diferença entre respeito e amor? Resposta: você pode procurar no dicionário as palavras respeito e amor e ter a resposta. É isso que deseja saber? Deseja saber a significação superficial desses termos? Ou quer o significado existente atrás deles? Quando aparece um homem preeminente, um ministro, um governador, já notou como todos se curvam? A isso chama respeito, não é verdade? Mas esse respeito é falsificado, porque atrás dele está o medo e a avidez. Deseja algo desse pobre diabo e por isso lhe cinge o colo com uma grinalda. Isso não é respeito, é apenas a moeda com que se compra e vende no mercado. Não sente respeito por seu serviçal ou pelo pobre aldeão, porém unicamente por aqueles de quem espera algum ganho. Essa espécie de respeito é na realidade medo. Mas se realmente tem amor no coração, então para você, o governador, o mestre, o servente e o aldeão são todos iguais. Tem então respeito, sentimento para com todos, porque o amor nunca pede retribuição. Já considerou alguma vez, entre tantas outras coisas da vida, por que razão quase todos nós somos um tanto negligentes? Negligentes no vestir, nas maneiras, no pensar, no modo de fazermos as coisas? Porque somos impontuais e, portanto, desatenciosos com os outros? E que é que põe ordem em todas as coisas, ordem no vestir, no pensar, no falar, na maneira de andar, na maneira de tratarmos os que são menos afortunados do que nós? O que é que produz essa ordem singular que não resulta de compulsão, de plano nenhum, de qualquer atividade mental deliberada? Já considerou isso? Sabe o que entendo por essa ordem? É estar sentado e quieto, sem constrangimento, comer com elegância, sem sofreguidão, ser calmo, descansado, mas ao mesmo tempo exato, claro no pensar e ainda sem limitações. O que é que produz essa ordem na vida? Esse é um ponto muito importante e penso que se uma pessoa pudesse ser educada para descobrir o fator que produz a ordem, isso seria muito significativo. A ordem, por certo, só desponta com a virtude. Porque se você não é virtuoso, não apenas nas pequenas, mas em todas as coisas, sua vida se torna caótica, não é verdade? Ser virtuoso, por si só, tem muito pouca significação. Mas quando você é virtuoso, a precisão no seu pensamento e ordem em todo o seu viver. E essa é a função da virtude. Mas o que acontece quando um homem se esforça para se tornar virtuoso? Quando se disciplina para ser bondoso, eficiente, considerado, atencioso,
quando procura não magoar os outros, quando consome suas energias tentando estabelecer a ordem, lutando para ser bom. Seus esforços só o levam à respeitabilidade causadora da mediocridade mental. Esse homem, portanto, não é virtuoso. Já olhou atentamente para uma flor? Como é admiravelmente simétrica, com todas as suas pétalas? Não há nela também singular delicadeza, perfume e encanto? Quando um homem tenta ser ordenado, sua vida poderá ser muito precisa, muito regular, mas perdeu aquele predicado de delicadeza que só pode nascer quando, como na flor, não há esforço algum. Nosso problema é sermos precisos, claros e sem limitações. Veja, o esforço para ser ordeiro, cuidadoso, tem forte influência limitante. Se deliberadamente procuro pôr em ordem o meu quarto, se tenho a preocupação de colocar cada coisa em seu lugar, se estou sempre prestando atenção a mim mesmo, onde ponho o pé e etc., o que acontece? Me torno insuportável para mim próprio e para os outros. É com efeito uma pessoa enfastiante, aquela que está sempre procurando ser alguma coisa, cujos pensamentos são metodicamente arrumados, que escolhe um pensamento de preferência a outro. Essa pessoa poderá ser muito ordeira, muito clara, poderá empregar as palavras com precisão, ser muito atenta e atenciosa, mas perdeu a criadora alegria de viver. Qual é então o seu problema? Como ter essa criadora alegria de viver, ser sem limitações no sentir, amplo no pensar, e ao mesmo tempo preciso, claro e ordenado no viver? Creio que a maioria de nós não é assim, porque nunca sentimos nada intensamente, nunca aplicamos completamente a coisa alguma a nosso coração e nossa mente. Me lembro de ter certa vez observado 2 esquilos vermelhos, de caudas longas e bastas e graciosas, perseguirem-se para cima e para baixo de uma alta árvore durante uns 10 minutos, sem pararem um instante, pela simples alegria de viver. Mas vocês e eu nunca conheceremos essa alegria, se não sentirmos as coisas profundamente, se não houver paixão em nossa vida. Paixão não para nos tornarmos benemerentes ou realizarmos uma certa reforma, mas paixão no sentido de sentirmos as coisas com toda a força. E só teremos essa paixão vital quando houver uma revolução total em nosso pensar, em todo o nosso ser. Já notou como somos poucos os que temos sentimento profundo a respeito de alguma coisa? Alguma vez você se rebelou contra seus mestres, contra seus pais, não apenas porque não gostou de alguma coisa, mas por ter um profundo e ardente sentimento de que não deseja fazer certas coisas? Se sente profunda e ardentemente em relação a uma coisa, verá que esse próprio sentimento, de maneira singular, traz uma nova ordem à sua vida. Ordem, apuro, clareza no pensar, não são em si muito importantes, mas tornam-se importantes para o homem que é sensível, que sente profundamente, que se acha num estado de perpétua revolução interior. Se sente intensamente a sorte do infeliz, do mendigo que recebe a poeira no rosto quando passa o carro do milionário, se é altamente receptivo, sensível a todas as coisas,
Então essa própria sensibilidade traz ordem e virtude. E considero muito importante que tanto o educador como o estudante compreendam isso. Nesse país, infelizmente, como no resto do mundo, somos tão indiferentes que não temos sentimento profundo por coisa alguma. Muitos de nós somos intelectuais. Intelectuais no sentido superficial de sermos muito hábeis, cheios de palavras e teorias sobre o que é correto e o que é incorreto, sobre como se deve pensar, o que se deve fazer. Mentalmente, somos altamente desenvolvidos, mas interiormente há muito pouca substância ou valia. E é essa substância interior que produz a ação correta, que não é a ação segundo uma ideia. Eis porque devem ter sentimentos muito fortes, sentimentos de paixão, de cólera, para os observar, para brincar com eles e descobrir a verdade que encerram. Porque se você se limitar e reprimi-los, se disser, eu não devo me encolorizar, não devo me apaixonar porque é errado, verá que sua mente irá se fechando gradualmente numa ideia e, consequentemente, se tornará muito superficial. Pode ser imensamente talentoso, possuir um saber enciclopédico, mas se não houver a vitalidade do sentimento intenso e profundo, sua inteligência será como uma flor sem perfume. É muito importante que compreenda todas essas coisas enquanto esteja jovem, porque assim, quando crescer, será um verdadeiro revolucionário. Revolucionário não de acordo com uma certa ideologia, teoria ou livro, porém revolucionário no sentido total da palavra, de ponta a ponta, como entes humanos completos, tão completos que não restará um só ponto contaminado pelo velho. Sua mente será então fresca e inocente, e, portanto, altamente capaz de criação. Se não alcançar a significação de tudo isso, sua vida se tornará muito insípida, porque será esmagado pela sociedade, por sua mulher ou marido, por teorias, por organizações religiosas ou políticas. Por isso que é tão importante que seja educado corretamente, o que significa que deve ter mestres capazes de te ajudar a romper a crosta da chamada civilização, para não ser meros autômatos, porém indivíduos com uma canção dentro de si mesmos e, portanto, entes humanos felizes e criadores. Pergunta: o que é a cólera e por que nos encolerizamos? Resposta: se eu piso no seu pé, ou te belisco, ou tomo alguma coisa de você, você não fica irritado? E por que não deve se irritar? Porque acha que a cólera é coisa má? Porque alguém disse isso para você? Muito importa, pois, verificar por que uma pessoa sente cólera, e não apenas dizer que é mal encolerizar-se. Por que você se encoleriza? Porque não gosta de ser magoado. E isso corresponde a uma necessidade humana normal, a necessidade de sobrevivência. Acha que não deve ser utilizado, esmagado, destruído ou explorado por nenhum indivíduo, governo ou sociedade. Se alguém te bate no rosto, você se sente insultado, humilhado e não gosta desse sentimento. Se a pessoa que te ofende é grande e forte e não pode revidar, trata seu turno de magoar outra, de desforrar-se em seu irmão, sua irmã ou seu criado, se o tiver.
Assim se mantém vivo e ativo o sentimento de cólera. Em primeiro lugar, é uma reação natural. O evitar ser magoado ou ofendido. Que direito têm os outros de te explorar? Assim, para evitar ser magoado, trata de se proteger, de levantar uma defesa, uma barreira. Interiormente, construi uma muralha ao redor de você mesmo para não ficar exposto, receptivo. E dessa maneira você se torna incapaz de investigar e explorar, de sentir intensamente. Declara que a cólera é uma coisa má e a condena, assim como condena vários outros sentimentos. E assim, gradualmente, você se torna árido, vazio, sem sentimentos intensos. Compreende? Pergunta: por que amamos tanto a nossa mãe? Resposta: você ama sua mãe se detesta o seu pai? Preste toda atenção. Quando ama muito alguém, exclui os demais desse amor? Se realmente ama sua mãe, não ama também o seu pai, a sua tia, o seu vizinho ou o seu criado? Não tem antes o sentimento de amor e depois amor por alguém em particular? Quando você diz, amo imensamente a minha mãe, não tem então toda a consideração por ela? É então capaz de causar-lhe desnecessárias inquietações e desgostos? Se tem consideração a sua mãe, não a tem também a seu irmão, a sua irmã, a seu vizinho? Se assim não é, não ama realmente a sua mãe. Trata-se apenas de uma palavra, de uma conveniência. Pergunta: estou cheio de rancor. Você pode me ensinar a amar? Resposta: ninguém pode te ensinar a amar. Se as pessoas pudessem ser ensinadas a amar, o problema do mundo seria muito simples, não acha? Se pudéssemos aprender a amar num livro, assim como aprendemos matemática, esse nosso mundo seria uma maravilha. Não haveria ódios, nem exploração, nem guerras, nem separação entre rico e pobre. Veríamos todos muito amigavelmente uns com os outros. Mas o amor não se adquire tão facilmente. É muito fácil odiar, e o ódio, a seu modo, une as pessoas. Cria fantasias de todo gênero, promove a cooperação em várias formas, como na guerra. Mas o amor é muito mais difícil. Não pode aprender a amar, mas o que pode fazer é observar o ódio e mansamente o afastar de você. Não batalhe contra o ódio. Não diga o quanto é terrível odiar, mas veja o ódio em sua essência própria e o deixe extinguir-se por si mesmo. Ponha-o à margem. Ele não é importante. O importante é não deixar o ódio criar raízes em sua mente. Compreende? Sua mente é um solo fértil e qualquer problema que se apresenta, se lhe dá tempo suficiente, nela se enraiza como erva daninha e depois será muito difícil arrancá-lo. Mas se não dá tempo ao problema para enraizar-se, ele não terá onde crescer e murchará até morrer. Se dá aso ao ódio, se lhe dá tempo para enraizar-se, crescer, amadurecer, ele se torna um problema formidável. Mas se cada vez que o ódio surgir, o deixar passar sem te atingir, verá que sua mente se tornará muito sensível, sem ser sentimental. Assim, ela conhecerá o amor. A mente pode buscar sensações, desejos, mas não pode buscar o amor. O amor
deve vir à mente. E uma vez presente, ele não se divide em amor sensual e amor divino. É só amor. Eis o que o amor tem de extraordinário. É a única qualidade que pode abarcar a totalidade da existência. Pergunta: o que é a felicidade na vida? Resposta: se deseja fazer algo agradável, pensa que será feliz se o fizer. Pode desejar se casar com o mais rico dos homens ou a mais bela das moças, ou passar num certo exame, ou ser elogiado por alguém, e pensa que, alcançando o que deseja, será feliz. Mas isso é felicidade? Não é coisa que depressa se esvai, como a flor que desabrocha de manhã e murcha à noite? Entretanto, assim é a nossa vida, e só isso o que desejamos. Nos satisfazemos com tantas coisas superficiais, possuir um carro ou ter um emprego seguro, sentir emoções passageiras a respeito de alguma futilidade, como um menino que é feliz soltando seu papagaio na ventania e momentos depois está em lágrimas. Assim é a nossa vida, e com ela estamos satisfeitos. Nunca dizemos: aplicarei meu coração, minha energia, todo o meu ser a descobrir o que é a felicidade. Nós não levamos isso a sério. Não sentimos intensamente a esse respeito e, por isso, nos satisfazemos com insignificâncias. Mas a felicidade não pode ser buscada. Ela é um resultado, um produto secundário. Nenhuma significação tem ir ao encalço da felicidade. A felicidade vem sem ser chamada. E no momento em que você se torna cônscio de ser feliz, já não é feliz. Não sei se já percebeu isso. Quando sente, subitamente, muita alegria, por causa de nada em particular, está fluindo a liberdade de sorrir e ser feliz. Mas se você se torna cônscio disso, nesse mesmo momento o perde, não é verdade? Torna-se consciente de ser feliz ou buscar a felicidade é acabar com a felicidade. Só há felicidade quando o eu e suas exigências foram postos à margem. Nos ensinam muitas coisas de matemática. Passo os dias estudando história, geografia, física, biologia e etc. Mas reserva algum tempo, você e seus mestres, para refletir sobre essas importantíssimas questões. Alguma vez ficou sentado, quieto, com o dorso ereto, imóveis, para conhecer a beleza do silêncio? Deixou alguma vez a sua mente à solta, não para se entreter com coisas insignificantes, mas para viajar livre e amplamente e profundamente, explorar e descobrir? Sabe o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo é uma projeção do que está acontecendo no interior de cada um de nós, pois o que somos, o mundo é. Vivemos quase todos agitados, dominados pelo espírito de aquisição e posse, pelo ciúme e condenando outras pessoas. A mesma coisa, exatamente, está acontecendo no mundo, apenas de maneira mais dramática e mais cruel. Mas nem você, nem seus mestres passam algum tempo refletindo sobre tudo isso. E só quando passa algum tempo, cada dia, refletindo sobre essas questões, existe a possibilidade de realizar uma revolução total e de criar um novo mundo. E é necessário criar um novo mundo.
um mundo que não represente uma continuação, em forma diferente dessa mesma sociedade corrompida. Mas não pode criar um mundo novo se sua mente não está alertada, vigilante, intensamente cônscia. Por isso, tanto importa, enquanto jovens, aplicar algum tempo a refletir sobre essas importantíssimas questões. E não apenas passar os dias estudando algumas matérias que a nada conduzem senão a um emprego e à morte. Considere, pois, seriamente essas coisas, pois em virtude dessa consideração nascerá um extraordinário sentimento de alegria e de felicidade. Pergunta: o que é a vida real? Resposta: o que é a vida real? Um menino fez essa pergunta. Brincar, jogar, comer coisas boas, correr, saltar, empurrar. Para ele, isso é a vida real. Veja, dividimos a vida real e falsa. Vida real é fazer aquilo que gosta de fazer, com todo o seu ser, de modo que não haja nenhuma contradição íntima. Não haja guerra entre o que está fazendo e aquilo que pensa que deveria fazer. A vida, então, é um processo totalmente integrado em que há muita alegria. Mas isso só pode acontecer quando não estamos psicologicamente na dependência de ninguém, de nenhuma sociedade, quando há completo desapego interior. Porque só assim temos a possibilidade de amar realmente o que fazemos. Se você acha num estado de revolução total, não importa se cultiva um jardim, ou se torna o primeiro-ministro, ou outra coisa qualquer. Ama o que faz. E desse amor nasce um extraordinário sentimento de criação. Nos importa, de qualquer forma, descobrir o que é aprender. Aprendemos de um livro ou de um mestre a respeito de matemática, geografia e história. Aprendemos onde fica Londres, Moscou ou Nova York. Aprendemos como funciona uma máquina ou como as aves constroem os seus ninhos e cuidam dos filhotes e etc. Pela observação e pelo estudo, aprendemos. Esta é uma maneira de aprender. Mas não há outra maneira de aprender, ou aprender pela experiência. Quando vemos um barco no rio, as velas refletidas nas águas tranquilas, não é isso uma experiência extraordinária? E o que acontece então? A mente guarda uma experiência dessa natureza, assim como armazena os seus conhecimentos. E quando na tarde seguinte saímos para olhar o rio, esperamos ter a mesma espécie de sentimento. Aquela experiência de alegria, aquele sentimento de paz, tão raros em nossa vida. A mente, pois, está diligentemente armazenando experiência na memória. E essa memória é o que nos faz pensar, não é verdade? O que chamamos pensar é reação da memória. Tendo observado aquele barco no rio e experimentado um sentimento de alegria, guardamos a experiência e depois desejamos repeti-la. É assim que se põe em marcha o processo do pensar, não é? Mas muitos poucos de nós sabemos realmente pensar. A maioria apenas repete o que leu num livro ou o que alguém disse. Seu pensar é produto de sua limitada experiência. Mesmo se viajamos pelo mundo inteiro e temos experiências inumeráveis, se entramos em contato com muitas e diferentes pessoas e ouvimos o que têm para dizer, observamos seus costumes, suas religiões, suas maneiras, tudo isso guardamos na memória.
E daí resulta aquilo que chamamos pensar. Comparamos, julgamos, escolhemos, e mediante esse processo, esperamos encontrar uma atitude racional perante a vida. Mas essa espécie de pensar é muito limitada. Está confinada numa área insignificante. Temos uma experiência, como a de ver um barco no rio, ou o transporte de um morto para os Burning Gates, ou uma aldeã transportando um pesado fardo. Tudo isso se nos imprime na mente. Mas somos tão insensíveis que essas impressões não se aprofundam e amadurecem. E é só quando temos essa sensibilidade para todas as coisas que nos cercam que há o começo de uma diferente espécie de pensar, não limitada por nosso condicionamento. Se está firmemente apegado a um certo sistema de crenças, olha todas as coisas através desse especial preconceito ou tradição. Não tem contato com a realidade. Já teve ocasião de notar as mulheres da aldeia a transportar pesadas cargas para a cidade? Quando nota, o que acontece com você? O que sente? Ou já tantas vezes viu essas mulheres passarem que nada sente, porque você se acostumou com isso e, portanto, nada observa. E mesmo quando nota uma certa coisa pela primeira vez, o que acontece? Automaticamente traduz o que vê de acordo com seus preconceitos. Não é assim? Vocês o experimentam segundo o seu condicionamento de comunista, socialista, capitalista ou outroísta qualquer. Mas se nada disso é e nada olha através do crivo de nenhuma ideia ou crença, porém está em contato direto com a coisa, percebe a extraordinária relação existente entre você e aquilo que observa. Se não tem preconceito, nenhuma tendência, se está aberto, então tudo o que te cerca se torna extraordinariamente interessante e intensamente vivo. Eis porque tanto importa, enquanto jovens, notar todas as coisas. Estar cônscio do barco no rio, observar o trem que passa, ver o camponês com seu pesado fardo, observar a insolência do rico, o orgulho dos mestres, da gente importante, dos que se julgam grandes sabedores. Observe simplesmente, sem os criticar. No momento em que os criticar, já não está em relação com eles. Já existe uma barreira entre vocês e eles. Mas se simplesmente observar, estará em relação direta com as pessoas e as coisas. Se puder, observar com vigilância, com penetração, mas sem julgar, sem concluir, descobrirá que o seu pensar se torna admiravelmente penetrante. Estará então aprendendo a todas as horas. Em toda parte ao redor de vocês, há nascimento e morte. Luta por dinheiro, posição, poder, o infindo processo que chamamos a vida. E não sente, às vezes, mesmo os mais novos de vocês, curiosidade sobre o significado de tudo isso? Em geral, nós queremos uma resposta. Queremos que nos digam qual é a significação das coisas. Assim, abrimos um livro, político ou religioso, ou pedimos a alguém que nos ensine. Mas ninguém o pode ensinar, porque a vida não pode ser compreendida através de um livro. E tampouco ser compreendido o seu significado pelo seguirmos uma certa pessoa ou por recitarmos uma certa oração. Vocês e eu devemos compreendê-la por nós mesmos, e isso só podemos fazer quando estamos plenamente cônscios, muito atentos e vigilantes, observando com interesse tudo o que nos cerca. Então,
descobriremos o que é ser realmente feliz. A maioria das pessoas são infelizes. Infelizes porque não há amor em seus corações. O amor surgirá em seu coração quando nenhuma barreira existir entre você e o outro. Quando observar as pessoas que encontrar, sem as julgar. Quando olhar o barco de vela no rio, apreciando a sua beleza. Não deixe seus preconceitos ensobrearem sua observação das coisas como são. Observe simplesmente e descobrirá que com essa simples observação, esse percebimento das árvores, das aves, das pessoas que transitam, que trabalham, que sorriem, algo se passa com você interiormente. Se essa coisa extraordinária não te ocorrer, se esse amor não surgir em seu coração, sua vida pouco significará. Por isso é tão importante que o educador se eduque, para te ajudar a compreender o significado de todas essas coisas. Pergunta: por que desejamos viver no luxo? Resposta: o que você entende por luxo? Vestir roupas limpas? Conservar o corpo asseado? Tomar uma alimentação saudável? Você considera isso luxo? Poderá parecer luxo ao homem faminto, coberto de andrajos e que não tem possibilidade de banhar-se todos os dias. O luxo, pois, varia conforme os nossos desejos. É uma questão de grau. Pois bem, você sabe o que te acontece se ama o luxo, se tem apego ao conforto e quer estar sempre sentado num sofá ou numa poltrona? Sua mente começa a dormir. É bom um certo conforto físico, mas exagerar o conforto, atribuir-lhe grande importância, é estar com a mente sonolenta. Já viu como são felizes os gordos em geral? Nada parece perturbá-los. Atravessar-lhe as espessas camadas de gordura. Isso é uma condição física. Mas a mente também acumula gordura. Não quer ser interrogada ou, de outra maneira, perturbada. E assim, aos poucos, essa mente adormece. O que atualmente chamamos educação põe, em geral, o estudante a dormir. Porque se ele faz perguntas verdadeiramente perspicazes, penetrantes, o mestre fica muito perturbado e lhe diz: continuemos com nossa lição. Assim, quando a mente está apegada a qualquer espécie de conforto, apegada a um hábito, uma crença ou um determinado lugar, a que chama minha casa, começa a dormir. E compreender o fato é mais importante do que perguntar se podemos ou não viver no luxo. A mente, que é muito ativa, alertada, vigilante, nunca se apega ao conforto. Para ela, luxo nada significa. Mas o simples fato de ter poucas roupas não indica que a pessoa tenha uma mente alertada. O sannyasi, que exteriormente vive com muita simplicidade, pode ser muito complexo interiormente, com seu cultivo da virtude, do desejo de alcançar a verdade ou alcançar a Deus. O importante é ser-se interiormente muito simples, muito austero, quer dizer, não ter uma mente atravancada de crenças, de temores, de desejos inumeráveis, porque só então a mente é capaz de pensar, explorar e descobrir realmente. Pergunta: pode haver paz em nossa vida enquanto estamos em luta com o nosso ambiente? Resposta: você não deve lutar com o ambiente? Não deve rompê-lo?
O que creem seus pais, seu fundo social, suas tradições, a qualidade dos alimentos que toma e as coisas circundantes, como a religião, o sacerdote, o homem rico, o homem pobre. Tudo isso constitui o seu ambiente. Não deve romper com esse ambiente, o contestando e revoltando-se contra ele. Se não está em revolta, se meramente aceita o ambiente, há uma espécie de paz, mas é a paz da morte. Mas se luta para romper o ambiente e descobrir por você mesmo o que é verdadeiro, encontrará então uma paz de ordem diferente, a qual não é mera estagnação. É essencial lutar contra o ambiente. Você deve fazê-lo. Portanto, a paz não é importante. O importante é compreender e romper o ambiente. Daí vem a paz. Mas se buscar a paz pela mera aceitação do ambiente, ficará dormindo e tanto valeria morrer. Por isso é que, desde a mais tenra idade, deve existir em você o espírito de revolta. Do contrário, declinará. Pergunta: você é feliz? Resposta: sinceramente, eu não sei. Nunca pensei nisso. No momento em que uma pessoa pensa em ser feliz, deixa de ser feliz, não é verdade? Quando está brincando e gritando de alegria, que acontece no momento em que você está cônscio de que está alegre. Você deixa de estar alegre. Você já notou isso? A felicidade, pois, é uma coisa que não se encontra na esfera da consciência. Quando procura ser bom, você é bom? Pode-se exercitar a bondade? Ou a bondade é algo que vem naturalmente, quando está vendo, observando e compreendendo? Analogamente, quando você está cônscio de que é feliz, a felicidade foge pela janela. Buscar a felicidade é absurdo, porque só pode haver felicidade quando não a buscamos. Você sabe o que significa a palavra humildade? Pode-se cultivar a humildade? Se você repetir todas as manhãs, vou ser humilde hoje, isso seria humildade? Ou a humildade surge, espontânea, quando já não tem orgulho e vaidade? Da mesma maneira, quando desaparecem as coisas que impedem a felicidade, quando a ansiedade, a frustração, a busca de segurança própria deixaram de existir, há então felicidade e não é necessário procurá-la. Por que estão quase todos tão silenciosos? Por que vocês não discutem comigo? É certamente importante expressar os seus pensamentos, ainda que mal, porque isso terá muita significação para vocês. E vou lhes dizer o porquê. Se começar agora a expressar os seus pensamentos e sentimentos, ainda que hesitantemente, quando crescer não serão sufocados por seu ambiente, por seus pais, pela sociedade e pela tradição. Mas, infelizmente, seus mestres não os estimulam a contestar. Não te perguntam o que você está pensando. Pergunta: por que choramos e o que é o sofrimento? Resposta: um menino deseja saber por que choramos e o que é sofrimento. Quando você chora? Chora quando alguém te toma o seu brinquedo, ou quando te magoa, ou quando perde uma partida, ou quando seu mestre ou seus pais te repreendem, ou quando alguém te bate. À medida que você se torna mais velho, chora cada vez menos, porque você se endurece contra a vida. Poucos de nós choramos quando somos mais velhos,
porque perdemos a extraordinária sensibilidade da meninice. Mas o sofrimento não é apenas a perda de alguma coisa. Não é simplesmente o sentimento de sermos barrados e frustrados. O sofrimento é uma coisa muito mais profunda. Veja, existe uma coisa que se chama falta de compreensão. Quando não há compreensão, há muito sofrimento. Se a mente não ultrapassar suas próprias barreiras, haverá sempre aflição. Pergunta: como podemos nos tornar integrados e sem conflito? Resposta: por que você se opõe ao conflito? Todos parecem pensar que o conflito é uma coisa terrível. Nesse momento, vocês e eu estamos em conflito? Não? Estou tentando lhes transmitir algo e vocês não estão compreendendo. Há, portanto, uma espécie de oposição, uma espécie de conflito. E o que há de mal no atrito, no conflito e na perturbação? Vocês não devem ser perturbados? A integração não vem quando a busca com o evitar do conflito. Só pelo conflito e pela compreensão do conflito pode haver integração. A integração é uma das coisas mais difíceis de alcançar, porque ela representa a completa unificação de todo o seu ser em tudo o que faz, em tudo o que diz e em tudo o que pensa. Não pode ter a integração sem a compreensão das relações. Suas relações com a sociedade, suas relações com o pobre, com o aldeão, com o milionário e com o governador. Para compreender as relações, deve lutar com elas, deve contestar e não meramente aceitar os valores estabelecidos pela tradição, por seus pais, pelo sacerdote, pela religião e pelo sistema econômico da sociedade a que pertence. Eis porque é essencial estar em revolta, pois de outro modo nunca terá a integração.